Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda parte da nossa aula de hoje, após a correção das atividades propostas na aula anterior sobre coeficiente angular de uma reta. Hoje eu convido vocês para dar continuidade aos nossos estudos de reta na parte de geometria analítica do terceiro ano do ensino médio da Escola Dom Luiz Timbó. Hoje nós vamos ver equação da reta. No estudo de geometria analítica, é possível associar a cada reta uma equação, denominada equação da reta. Neste tópico, estudaremos diferentes maneiras de se obter a equação de uma reta, assim como distintas formas de representar essa equação. Então, cada reta localizada no plano cartesiano, ela pode ser representada por uma reta chamada de equação da reta. E nós estudaremos diferentes maneiras de se obter essa equação da reta, como também distintas e maneiras diferentes de representar essa equação. Acompanhe aí a aula de hoje. Essa aula ela está lá no livro didático de vocês, é parte que corresponde esse assunto, a equação da reta. Você depois procura aí no livro de vocês e faça uma leitura minuciosa. Equação da reta, conhecidos um ponto e o coeficiente angular. Nós vimos agora há pouco a correção de atividades sobre o coeficiente angular de uma reta, e eu posso obter uma equação de reta quando eu conheço um ponto dessa reta, que essa reta passa, e o coeficiente angular, que é a inclinação, que é o valor da tangente do ângulo que essa reta forma com o eixo x. Ao definirmos um ponto A, x do A, y do A, no plano cartesiano, e um coeficiente angular m, podemos determinar a reta R, que passa tanto por esse ponto A e que tem um coeficiente angular m. Para obtermos a equação dessa reta R, consideraremos um ponto qualquer, chamaremos de P, com as coordenadas x e y, que é um ponto distinto do A e também pertence à reta R. Ok? Veja aí. Então, para obter uma equação da reta de coeficiente angular que passa por um ponto A, x do A, y A, nós vamos fazer o seguinte: calculamos o coeficiente angular da reta que passa pela fórmula que já conhecemos. Se conhecermos um ponto e o coeficiente linear, poderemos calcular a reta com a mesma fórmula. Então, assim, pegando essa formulazinha para calcular o coeficiente angular, quando eu tenho dois pontos, coeficiente angular m é igual a y menos y do A sobre x menos x do A. Então, assim, sempre nós vamos considerar no plano cartesiano uma reta R. Essa reta R passando por um ponto A qualquer. Esse ponto A ele tem as seguintes coordenadas: x do A, y do A, ok? E essa reta ela traça com o eixo x um ângulo, no qual eu também tenho um coeficiente angular m, passando por um ponto qualquer, um outro ponto que eu vou chamar de P, com as coordenadas x do P e y do P. Então vamos considerar que eu vou sempre ter o ponto A, um ponto A qualquer. Quais são as coordenadas do ponto A? X do A e o y do A. E sempre terei também um ponto P qualquer, no qual pertence essa reta. Esse ponto, quais são as coordenadas do ponto P que eu vou considerar? Um x e o y. Tá certo? Qual é a fórmula que a gente aplica para calcular o coeficiente angular quando eu conheço dois pontos? Essa fórmula que a gente viu na videoaula anterior. Coeficiente angular m é igual, pontos aqui é A e P, ó, y do P menos y do A sobre x do P menos x do A. Coeficiente angular m é igual. Quem é o y do P? O y do P é y menos. Quem é o y do A? É o próprio y do A. Sobre. Quem é o x do P? É x. Menos x do A é o próprio x do A. Aqui em m, quando não tem nada, é 1. Multiplica em cruz, ó. 1 vezes y menos y do A é y
menos y do A igual m que multiplica x menos x do A. Então você repete, m que multiplica x menos x do A. Então, aplicando a formulazinha do coeficiente angular, a gente chega na nossa formulazinha que nós vamos trabalhar agora daqui para frente. Essa é a formulazinha que nós vamos trabalhar. Y menos y do A igual a m que multiplica x menos x do A. Vamos falar novamente? Y menos y do A que multiplica m que multiplica x menos x do A. Então, essa é a fórmula que nós vamos aplicar para obter uma equação da reta quando eu conheço um ponto e o coeficiente angular. Veja o exemplo, tem lá no livro de vocês. A equação de uma reta que passa pelo ponto A de coordenadas 4 e menos 3 e tem o coeficiente angular m igual a menos 2 é dada por... Bom, ele dá um valor, um ponto A conhecido suas coordenadas. Quem são as coordenadas do ponto A? 4 e menos 3. E ele também dá o valor do coeficiente angular que essa reta forma com eixo x. O coeficiente angular é menos 2. Qual a equação da reta que passa por esse ponto e tem esse coeficiente angular? Aí nós vamos aplicar a formulazinha que a gente viu agora há pouco. A formulazinha é essa, ó. Y menos y do A é igual a m que multiplica x menos x do A. Então, sempre nós vamos aplicar essa formulazinha, ó. Y menos y do A igual a m que multiplica x menos x do A. Y menos... Quem é o y do A? O y do A é menos 3. Faz o jogo de sinais. Menos e menos, mais 3. Igual... O m, quem é o coeficiente angular? Menos 2... que multiplica o x, repete, menos, quem é o x do A? 4. Então, repete, y mais 3 é igual, o menos 2 tanto vai multiplicar o x, como vai multiplicar o menos 4. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos e menos, mais 2 vezes 4, 8. Então, depois de fazer isso, eu vou organizar minha equação. Eu vou passar todos para o primeiro membro. Sempre o primeiro valor é x, o segundo é y, mas no caso eu vou isolar o valor de y. Isolando o valor de y, eu chego na equação chamada de equação reduzida. Você isola o valor de y. Deixa só ele no primeiro membro, igual a menos 2x que está lá no segundo membro, mais 8 que também está lá, passando mais 3 para o outro lado, troca de sinal, menos 3. Isolando o y é igual a menos 2x, mais 8 menos 3, repete o sinal do maior e subtrai, mais 5. Então a equação que representa essa reta que passa pelo ponto A e tem esse coeficiente angular, essa equação aqui, ó. Sempre isolando o y. Y é igual a menos 2x mais 5, no qual vocês conferem aqui na resolução do exemplo do livro de vocês. Qualquer dúvida, vocês vão dar pausa e voltar ao vídeo e assistir novamente essa explicação. Vamos ver aqui outro exemplo. Determine a equação da reta que passa pelo ponto A, menos 2 e menos 1, e tem um coeficiente angular 2. Ó, ele dá o ponto A tem essas coordenadas, menos 2 e menos 1, e ele dá também o coeficiente angular, que é o 2. Aí sempre nós vamos aplicar essa formulazinha, ó. Y menos y do A é igual a m que multiplica x menos x do A. Y, repete, menos y do A. O y do A é menos 1, vou fazer o jogo de sinal. Menos e menos, mais 1. Igual, o coeficiente angular que ele deu é 2, ó. 2, que multiplica o x menos x do A, menos 2. Menos e menos, mais 2. Y mais 1 é igual, tanto o 2 vai multiplicar o x como vai multiplicar o 2. 2 vezes x é 2x,
mais 2 vezes 2 é 4. Agora eu vou isolar o valor de y. Y é igual, já tenho 2x mais 4 no segundo membro. Passando mais um para o outro lado, troca de sinal, menos 1. Y é igual a 2x mais 4 menos 1. Repete o sinal do maior, dá mais 3. Então, a equação que representa essa reta que passa pelo ponto A e tem esse coeficiente angular I é y igual a 2x mais 3. Agora é a sua vez. Após essa explicação destes dois exemplos, eu vou propor essa atividade que vem aí a seguir. Primeiro, questão 1. Escreva a equação da reta que passa pelo ponto A, 3 e 1 e tem como coeficiente angular m igual a 3. Então vocês vão aplicar a formulazinha, substituir as coordenadas de A e também o coeficiente angular e vai achar, isolando o y, a equação. Questão 2. Uma reta passa pelo ponto menos 2 e 1 e tem coeficiente angular igual a 1/3. Escreva a equação geral da reta, tá certo? E o desafio abaixo, uma reta passa pelos pontos A, menos 1 e 2 e o ponto B, 4 e 3. Como você pode achar o coeficiente angular da reta e sua equação? Resolvendo as primeiras duas, você tem 2 pontos extras, com a terceira e sua explicação mais 2. Então assim, essa é a atividade que eu estou passando para vocês juntamente com esse desafio. Então copie e tente responder no caderno de vocês baseado na explicação que foi dada aqui, equação da reta quando se conhece um ponto e o coeficiente angular. Vocês vão tentar responder a questão 1 e a questão 2 e também a questão desafio. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.